Inclusive eu já estou ao vivo no Facebook aqui, eu e o Dr. Carlos. Já. Posta aí então que vocês vão entrar no Facebook para as pessoas. Boa noite a todos que estão aqui no Facebook. Tá, tem um pouquinho de delay porque nós estamos aqui do Zoom para o Facebook, né? Então você que está nos assistindo aí, nós tivemos um problema técnico no YouTube e logo a gente vai corrigir, mas vamos por aqui mesmo, tá? Vamos tentar falar por aqui com todos. Eu vou só jogar o link aqui para lá para o pessoal. O pessoal que está lá no YouTube. Doutor Carlos, vamos iniciar então? Apostos. Muito bem. Bem, pessoal, boa noite a todos. Peço desculpas aí pelos imprevistos em relação ao YouTube, né, que a gente está tentando ainda fazer a transmissão por lá. Nós estamos no Zoom, né, e do Zoom nós estamos transmitindo ao vivo. Deveríamos estar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, mas estamos só aqui agora, por enquanto, pelo Facebook, ok? Bem, nós vamos iniciar para não haver mais prejuízo, já são 20 horas e 15 minutos, né? Eu gostaria aqui de apresentar o Dr. Carlos Eduardo Montes. O Dr. Carlos é juiz de direito da segunda vara de Jaboticabal e também é ex-defensor público. O Dr. Carlos também é mestrando, já é mestre e é doutorando e está aqui para nos ajudar hoje a entender um pouquinho sobre o direito constitucional. É importante que a gente entenda como é que a gente pode fazer uma adequação, uma adaptação do direito constitucional de propriedade com as restrições recentemente que são impostas ou a tentativa de se impor restrições dentro dos condomínios. Como é que funciona isso? Os direitos fundamentais do cidadão, né? Então, nós teremos aqui a participação do Dr. Carlos, a quem eu dou uma boa noite inicial aqui, doutor. Uma boa noite, um prazer aqui fazer essa live no blog Eu Moro em Condomínio, um blog que eu já acompanho há bastante tempo, e um prazer ter a companhia do Dr. Márcio Espímpolo, que é uma grande referência na área. Sempre que preciso de conselhos ou de discutir alguma questão jurídica, o Dr. Márcio é uma referência com relação às questões condominiais, ao direito condominial. Então, é um prazer e, além de tudo, o Dr. Márcio ainda é um grande amigo. Então, uma alegria muito grande poder participar dessa live e trazer essas questões jurídicas que são tão atuais e tormentosas. É verdade, doutor. Bem, para iniciarmos, né, aqui essa nossa conversa, qual é a tônica dessa conversa? Né? Que lá em maio de 2020, o Congresso Nacional aprovou parte do projeto Lei 1179, e que é aquele RJET, né, o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Arrumaram um nome grande para dar aí um projeto de lei que seria transitório, né? Transitório porque ele é válido até o dia 30 de outubro, né? O tempo aí que eles estão prevendo da pandemia. E desde a criação desse projeto-lei, o 1179, que ele foi
nasceu no Senado Federal, de autoria do senador Antônio Anastasia, até a sanção de parte desse projeto pelo presidente lá no dia 10 de junho, que se transformou na Lei 14.010 de 2020, houveram muitos debates acerca dos artigos relacionados a condomínios. O presidente vetou uma série de artigos desse projeto e, dentre eles, vetou também um artigo, que é o artigo 11 do projeto-lei. Nós sabemos que esse projeto ainda, ou melhor, esse artigo ainda pode ser ressuscitado, né? Porque, infelizmente, ele está lá parado no Congresso Nacional para ser revisto, para ver se vai derrubar o veto do presidente ou não. A grande verdade é que essas questões todas discutindo com juiz, com várias pessoas, especialistas, advogados, cada um pensando de um jeito, porque esse artigo 11 especialmente, ele dava poderes extraordinários para o síndico, né? Para que o síndico fechasse áreas comuns, proibisse a entrada de pessoas, tanto dentro das áreas privativas quanto das áreas comuns, se ele entendesse que ia ter reunião, festas, enfim, tudo isso. De modo que a gente fica assim, com uma insegurança jurídica muito grande. Até que ponto o síndico pode, sozinho, fazer alguma intervenção dentro do condomínio, restringir ou proibir questões dentro do condomínio? Será que ele precisa de assembleia? Ele pode fazer sozinho? A lei validaria, né, que era uma lei federal, que seria alterada momentaneamente, o Código Civil, daria poderes para ele fazer isso, mas foi vetado. Então, como é que fica? Como é que ficam essas coisas, essas questões? E como é que o direito de propriedade ele acaba interferindo nisso? Porque muita gente, nesse meio da pandemia, começou a comparar. O direito à saúde vale mais que o direito à propriedade, então o síndico tem que proibir acesso das pessoas enquanto não se resolveu o problema da pandemia. Será que é assim, não é? Então, é essa discussão que nós trouxemos aqui, o ilustre Dr. Carlos Montes, para nos ajudar a entender com mais profundidade esse assunto do que uma discussão mais superficial. Então, Dr. Carlos, eu gostaria que o senhor começasse a falar aí dessa questão do direito fundamental de propriedade da nossa Constituição. Direito fundamental de propriedade, vou tentar usar a linguagem um pouco simples para o pessoal que não é da área jurídica acompanhar e também tentar comunicar com o nosso público também do direito que está acompanhando a nossa live. Então, essa expressão até de direitos fundamentais e direitos humanos, eu já começo até fazendo essa diferença, que direitos fundamentais, na verdade, são direitos humanos, mas que estão previstos dentro do direito brasileiro, estão previstos na Constituição Federal. E direitos humanos, essa expressão é mais utilizada no plano internacional. Até o autor de direito constitucional, o Ingo Sarlet, ele faz essa distinção, mencionando que a palavra, a expressão de direitos humanos, ela é mais utilizada no plano internacional. E não existe uma hierarquia entre os nossos direitos fundamentais. E quando nós falamos de direitos humanos, direitos fundamentais, as pessoas já têm aquela ideia, já fazem aquela conexão com o direito de presos, com pessoas que estão privadas da sua liberdade. E não é só isso. Existe um elenco muito grande de direitos fundamentais previstos aí na nossa Constituição Federal. E nesse elenco, a Constituição ela vai tratar tanto o direito de propriedade como um direito fundamental, um direito inerente ao ser humano, um direito fundamental do ser humano, e ela também vai tratar de vários outros aspectos também que vão proteger esse direito de propriedade. Inclusive, até determinar algumas restrições, a própria Constituição Federal ela vai determinar algumas restrições para o exercício do direito de propriedade, inclusive a sua função social. A propriedade hoje, seja ela rural ou urbana, ela tem que atender a sua função social. Já não é mais aquele conceito, né, que a propriedade também é algo assim absoluto, a propriedade é algo sagrado, que era um conceito que era difundido antigamente. O direito privado ele tinha muita importância, ele tinha um protagonismo, né, no campo da área jurídica, e isso também acabou sendo modificado com o passar do tempo. Mas todos esses direitos, existem vários direitos fundamentais. A gente pode citar, como o Dr. Márcio acabou de falar, a própria segurança, o direito à saúde, são direitos fundamentais que a pessoa tem.
E, às vezes, no exercício desses direitos fundamentais, que são vários, que estão previstos na Constituição Federal, podem ocorrer aí colisões. Um direito fundamental pode, de repente, em determinado momento, ou determinada situação, esbarrar com outro direito fundamental. E aí surge essa questão, como resolver aí esse conflito desses direitos fundamentais. O problema é o seguinte: no direito alemão, na Constituição da Espanha e na Constituição de Portugal, por exemplo, existe previsão expressa de como resolver esses conflitos, tem uma regra. E a Constituição Federal de 1988, ela não traça nenhuma regra, ela não disciplina como que vão ser resolvidos esses conflitos. E é sobre isso que eu pretendo falar hoje, tratar e explicar que, começando já minha fala, né, que não existe nenhum direito absoluto. Nem mesmo o direito à vida, o direito à saúde, não existe nenhum direito que seja absoluto para o nosso direito. Isso mesmo, doutor. Então, já começamos aí a ver que há o direito à propriedade, o direito de propriedade pode sofrer alguma limitação, né? A gente sabe disso. Já tem algumas limitações legais, a própria lei traz essas limitações, né? Mas, obviamente, também a gente entende que esse direito, de alguma forma, em algum momento, ele também pode ser sopesado aí em relação a outros princípios, né? Porque, como a gente sabe bem, a nossa lei ela é baseada em princípios, né? Nenhuma lei nasce sem um princípio por trás dele, sem algum fato gerador, originador. Então, o direito de propriedade também, embora lá relacionado nos direitos fundamentais do artigo 5º, de alguma forma ele também pode sofrer aí uma certa restrição. Então, é disso que nós gostaríamos de ouvi-lo, né? Um esboço maior sobre esses princípios por trás do direito de propriedade. Antes até de entrar nessa questão do conflito para solucionar, só para citar esse exemplo para o nosso público poder entender, a propriedade ela pode ser restringida, em alguns casos a pessoa pode ser até privada de direitos que são muito basilares do próprio direito de propriedade. O que compreende esse direito de propriedade? Lá no Código Civil, ele compreende o direito de você usar, de fazer o uso, né? No caso do condomínio, por exemplo, se eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa em um condomínio aí horizontal, eu tenho o direito de fazer o uso daquela minha propriedade. Eu tenho o direito de gozar, de usufruir aquela minha propriedade e também tenho o direito de dispor daquela propriedade. A partir do momento que eu quiser vender, alienar para alguém essa propriedade, eu vou poder fazer. Lógico também que aí já vai começar a esbarrar em algumas restrições que são tratadas aí no Código Civil. Lá no Código Civil, por exemplo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter regras de direito de vizinhança. Porque o meu vizinho também está exercendo o seu direito de propriedade. No caso do condomínio, por exemplo, os outros condôminos estão exercendo o seu direito de propriedade. Às vezes de forma concomitante. Em áreas comuns, por exemplo, todos exercem ali, né, a posse e a propriedade naquelas áreas comuns de determinado condomínio. Mas isso pode ser restringido, tanto a posse quanto a propriedade podem ser objeto de restrição. E eu aponto restrições até graves. Por exemplo, aquele condômino que ele tem um comportamento antissocial no condomínio. Ele está sujeito, aí, de acordo com o Código Civil, de acordo com o artigo 1337 do Código Civil, a multas pesadas. Ele pode ter multas pesadíssimas que podem ser aplicadas a esse condômino. E se ele reiterar esse comportamento antissocial e prejudicar a convivência com os demais condôminos, o que pode acontecer? Ele pode pagar uma multa mais alta ainda. E, depois disso tudo, ainda é possível ainda cogitar situações graves e excepcionais, isso eu estou falando do ponto de vista teórico, mas é perfeitamente possível de imaginar, situações graves e excepcionais que vão cogitar a possibilidade de exclusão daquele condômino antissocial. Você excluir aquele possuidor ou aquele dono da sua própria propriedade, de restringir de maneira gravíssima aí esse direito que essa pessoa tem de fazer o uso da sua propriedade. Não vou tirar a propriedade, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, vai perder aí o seu direito de propriedade.
Mas se ele tivesse comportamento de maneira reiterada, um comportamento incompatível com as regras do condomínio, um comportamento antissocial, ele pode ser obrigado a deixar de usar a propriedade. Ele perde, por exemplo, o uso e o gozo da sua propriedade. Ele fica só com o direito de dispor. O que ele vai poder fazer de repente? Ele pode, de repente, alugar esse imóvel para uma outra pessoa, ele pode, de repente, vender esse imóvel, mas ele pode ser privado do seu uso. Então, eu já começo com esse exemplo aí que é um pouco extremo, né? Muito difícil de ver isso na realidade e bastante impactante. Tem até uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná que eu encontrei. Depois, os colegas aí da advocacia, se alguém tiver alguma curiosidade, quiser algum complemento de algo que eu estou falando aqui, pode até me procurar no meu perfil no Instagram, que eu ajudo, passo o número do que eu citar aqui e nós podemos trocar aí ideias depois. Então, isso mostra a possibilidade de restrição, que já está previsto isso, né? Existe essa possibilidade de restrição da multa e não está previsto, mas como o direito constitucional ele não é absoluto, nenhum direito fundamental absoluto, ele pode ser confrontado e a doutrina, né, os grandes estudiosos do direito admitem, num caso extremo, essa possibilidade aí de ser realizada a exclusão desse condômino que se revelar antissocial. Mas uma questão interessante aqui da minha fala hoje, e o que eu quero tratar, é a questão de como compatibilizar esses direitos. Como eu falei que não tem nenhum direito e garantia fundamental absoluta, nós precisamos saber como nós vamos fazer para poder usar bem esse direito, para poder compatibilizar o uso desses direitos fundamentais. Então, existem regras que são apontadas aí pelo estudo do direito, não são regras que estão expressas na Constituição. Mas os estudiosos do direito constitucional, eles acabaram estabelecendo alguns parâmetros, né? Não só do Brasil, autores aí da Alemanha, que é uma referência muito grande para o nosso país aí em matéria de direito constitucional, e autores de outros países também fizeram essa construção. E o que eles criaram? Eles criaram uma teoria que é chamada limite dos limites. Então, são os limites dos limites. Então, cada direito fundamental, seja o direito de propriedade, seja o direito à vida, qualquer direito fundamental, dentre todos que estão previstos na Constituição Federal, eles podem ser restringidos. Sim, podem ser restringidos. Todos podem. Mas só podem ser restringidos até determinado limite. E como é esse limite? Esse limite é chamado de núcleo essencial. Então, até o direito de propriedade, ele tem o seu núcleo essencial. Esse núcleo essencial desse direito, ele é baseado na própria dignidade do ser humano. Esses direitos fundamentais, eles são uma decorrência da própria dignidade do ser humano. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, do condômino antissocial, ele pode ser excluído da convivência no condomínio, mas não pode ser alguém tomar a propriedade dele, mesmo ele tendo usado mal sua propriedade. Porque esse núcleo essencial, o direito de disposição da propriedade, ele vai, por exemplo, conservar isso. Então, todo direito tem que ser preservado minimamente. Nenhum direito fundamental pode, vou usar uma expressão assim mais direta, pode matar um outro direito fundamental. Então, o direito, por exemplo, direito fundamental à saúde, ele não pode matar o direito de propriedade. E vice-versa, o de propriedade também não pode restringir demais a saúde, colocar os outros condôminos também em risco. Então, tem que ser feito um juízo de ponderação com relação a esses direitos fundamentais. E o que vai ser feito nessa ponderação? Esse núcleo essencial dos direitos fundamentais, eu vou ter que analisar sob a ótica do princípio da proporcionalidade, que os estudiosos do direito constitucional, eles vão dar vários fundamentos para a existência da proporcionalidade. E o mais admitido é que ele deriva, e até o Supremo Tribunal Federal já manifestou nesse sentido, é que ele deriva do devido processo legal material. Então, eu vou ter que analisar toda a restrição sob a ótica da proporcionalidade. E é muito interessante isso que eu estou falando, por quê? Todo mundo está sujeito à análise da proporcionalidade, todos os poderes. O juiz, quando vai proferir uma decisão judicial, como a proporcionalidade ela deriva de um princípio do devido processo legal, ele vai ter que analisar
se a sua decisão está atendendo o princípio da proporcionalidade. O judiciário vai ter que prestar atenção nisso. O legislador, quando ele for editar uma lei, quando ele for prever aí poderes, uma extensão de poderes tão grande para o síndico também, ele tem que analisar isso na elaboração dessas leis, se está agindo também com proporcionalidade. Se é proporcional. E daqui a pouco eu vou falar os subprincípios da proporcionalidade que tem que ser analisado em cada caso concreto. E também o Poder Executivo. Quando o Poder Executivo vai lá e edita, por exemplo, um decreto impondo restrições também, o Poder Executivo também tem que olhar isso tudo sob a ótica da proporcionalidade. Doutor Márcio, se quiser me interromper a qualquer momento também, fique à vontade, viu? Ou eu posso prosseguir? Pode prosseguir, porque está um deleite ouvi-lo aí sobre essas questões, né? É sempre bom a gente ouvir um lado diferente, né? Um lado de um juiz de direito falando sobre essas questões todas que a gente sabe que são essas questões que são levadas em conta quando vocês estão ali para exercer o papel de julgador ao dar uma liminar sobre um caso ou outro em relação ao que acontece, por exemplo, dentro de uma propriedade, no direito de propriedade. Então, para nós aqui, eu vou mais ouvi-lo do que intervenção, tá ok? Então, é exatamente isso. Então, toda decisão que for ser tomada pelo Poder Judiciário, hoje, por exemplo, eu tive uma ação que estava discutindo na minha vara lá em Jaboticabal uma restrição do poder público municipal. E o que eu fiz? Eu fiz uma análise sob a ótica da proporcionalidade. Então, isso serve também, como eu estava comentando com o doutor Márcio hoje, em rápidas trocas de mensagem, eu acredito que todo mundo tem que seguir a proporcionalidade. Ela vincula todo mundo. Porque todo mundo é obrigado a seguir o ordenamento jurídico. Então, o síndico também, quando ele vai tomar qualquer medida, o síndico deveria olhar para os subprincípios aí da proporcionalidade e verificar. Porque se ele olhar para isso, isso vai ajudar, vai diminuir a margem de erro do síndico. Ele vai ter um acerto muito maior aí nas suas decisões. Até porque ele fazendo esse primeiro juízo na administração dele, pode ser que ele atue de uma maneira mais semelhante, mais parecida com o que o juiz vai pensar e vai decidir depois, evitando aí surpresas e também, às vezes, evitando até a própria demanda judicial, se ele conseguir tomar medidas aí que sejam proporcionais. E um dos aspectos da proporcionalidade, que depois eu vou falar também, tem alguns da doutrina que defendem, que é a razoabilidade. Então, isso não faz mal para ninguém, né? Para todo mundo, seja na relação entre condôminos e síndico, seja em qualquer relação aí entre particulares, a análise do princípio da proporcionalidade, eu diria até que é uma regra de ouro. Se todo mundo seguir, a chance de ter problema é menor. Problemas sempre existirão, isso é verdade, porque isso é inerente aos seres humanos, mas isso vai acabar diminuindo muito aí essas possibilidades de conflito, e se tiver algum conflito também vai ser mais fácil, às vezes, de resolver. Então, eu queria destacar agora os 3 aspectos do princípio da proporcionalidade, que está lá no direito constitucional e deriva do devido processo legal. Então, o primeiro aspecto é a adequação. Então, toda medida que for tomada, até pelo síndico, o que ele tem que ver primeiro? Se aquela medida que ele está adotando, se ela é apta, se aquela medida é capaz de atingir os objetivos que ele está pensando. Ela deve ser apta para promover aquilo que ele está olhando, aquilo que ele está imaginando. Então, por exemplo, vamos supor aí que um síndico deseje fechar uma área comum para a prevenção aí do coronavírus. Primeira coisa que ele tem que olhar e falar é o seguinte: fechando essa área aí, eu vou ter um ganho com isso? É possível? Isso é uma medida técnica do ponto de vista sanitário, do ponto de vista das orientações médicas. Isso é uma medida boa, é uma medida que pode surtir um resultado? Então, a adequação é o primeiro aí, subprincípio aí do princípio da proporcionalidade. O segundo é a necessidade. Então, o síndico, o juiz ou o legislador, o que ele vai ter que ver? Ele tem que ver se não tem um jeito de fazer aquilo de uma maneira menos gravosa.
atingindo menos, lesando menos os direitos que estão envolvidos ali. Se ele tiver uma liberdade para escolher entre as medidas que ele pode tomar, ele vai sempre ter que tomar o quê? A medida que é menos gravosa. Aquela medida que menos vai atingir os direitos fundamentais de terceiros, das pessoas. Então, a adequação e a necessidade. Tá? E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que muita gente também tem autores que falam que é a razoabilidade, que proporcionalidade e razoabilidade, tem gente que usa como sinônimo, alguns autores, até Humberto Ávila, que é um autor bastante famoso aí na área do direito constitucional, ele defende que ela faz parte aí, a razoabilidade dessa proporcionalidade em sentido estrito. E vou falar de maneira bem simples aí o que seria proporcionalidade em sentido estrito. Compensa fazer aquilo? Compensa tomar aquela medida? Realmente vale a pena fazer aquilo? Vale a pena eu tomar essa medida considerando o que eu vou ver, o que eu vou atingir ali? Então, são essas 3 regras, que eu acho que o administrador do condomínio, se ele olhar essas 3 regras, hoje, por exemplo, doutor Márcio, eu tive um exemplo, vou citar aqui, que é um exemplo radical também, que acho que fica mais fácil até na fala. Eu estava na fisioterapia, meu fisioterapeuta falou que antes da pandemia, né, que foi fazer a festinha do filho, na área comum do prédio. Do lado da churrasqueira que ele havia alugado, tinha uma brinquedoteca. E aí tinha 2 crianças. Eu acho que ele esqueceu de reservar a brinquedoteca, porque ele pensou que fazia parte já da reserva da churrasqueira. E o síndico era um síndico desses aí que não mora no condomínio. É um síndico que administra à distância o condomínio. Ele foi na portaria pedir a chave da brinquedoteca. O porteiro falou que precisava da autorização do síndico. Ele pegou, ligou para o síndico falou que não ia liberar. Ele se alterou, era a festa de aniversário do filho, quer dizer, causou aquela confusão, aquele tumulto todo. Então, pela ótica da proporcionalidade, não dá para chegar a nenhum subprincípio. Isso aí não é adequado, não é necessário e também não é razoável que ele tenha agido dessa maneira. E isso, às vezes, é o que causa algum tipo de problema. Tem até alguns julgados que eu vou trazer da semana passada, que eu verifiquei aqui, do Tribunal de Justiça com relação ao direito de propriedade, nessa época de pandemia, envolvendo questões condominiais, e até tem um trecho em um desses acórdãos aí, que o advogado narra que a pessoa tentou conversar com o síndico e o síndico falou assim, aquela famosa frase, né? Procure os seus direitos. Né? Ao invés de tentar resolver, às vezes poderia resolver de uma maneira mais fácil. Porque na hora que for para o judiciário, o que vai acontecer? Por mais que existam técnicas de ponderação para que sejam tomadas as decisões, por mais que o juiz seja um técnico do direito, pode ser, né, que seja aplicado de uma maneira diferente. Isso pode gerar um constrangimento tanto para o condomínio, quanto às vezes para o condômino também. Então, eu acho que essas são as regras de ouro, que eu diria, para o cidadão. Se ele pensar na proporcionalidade, ele vai ter, né, conta até 10 e pensa na proporcionalidade, nas 3 regras. Pensa na adequação. Vai surgir algum resultado? É possível, do ponto de vista teórico, que aquilo tenha resultado? Pensa na necessidade. É necessário ou tem um jeito melhor de fazer isso? E na proporcionalidade em sentido estrito. Compensa o crime, vamos brincar assim, né? Compensa esse movimento, essa energia que eu estou gastando para fazer isso? Isso eu acho que acaba resolvendo grande parte aí dos problemas do dia a dia de condomínios, mesmo antes da pandemia. Dentro disso que você está falando, é interessante a gente trazer atenção, porque tem muitos síndicos aqui nos assistindo, né? Muitos moradores de condomínio, muitos advogados, colegas aqui. Infelizmente, pela eventualidade da gente não ter conseguido colocar lá no YouTube, eu não consigo visualizar aqui todo mundo, porque eu estou no Zoom com o Dr. Carlos e está sendo transmitido pelo Facebook ao vivo, né? Então lá eu sei que tem mais de 50 pessoas ali já assistindo a gente. Mas é importante isso que você diz, porque eu acrescento ainda um ingrediente nessa questão toda. Hoje, naquela lei que na introdução a gente falou, a Lei 14.010, ela traz a possibilidade do síndico fazer uma assembleia. Daí,
você coloca mais um ingrediente dentro desses 3 fatores que você está trazendo, que o síndico, para ele ter uma melhor resposta e até mesmo tirar um grande peso das costas dele, porque, infelizmente, é assim, né? Você tem morador que quer uma coisa e morador que quer outra. Então, como é que você decide isso em condomínio? Uma decisão pela maioria da coletividade. E aí o síndico sozinho decidindo, ele vai arrumar um problema com os 2 lados, aqueles que querem e aqueles que não querem. Por quê? Ele sozinho decidiu. Agora, quando ele submete a apreciação da coletividade, da maioria, ele se exime do problema, se exime da responsabilidade. E aí, para vocês, inclusive juízes, eu tenho certeza que fica muito mais fácil chegar lá. Se alguém estiver em desacordo com o fechamento ou com a manutenção da abertura das áreas comuns, se chegar um processo desse lá, uma ação, você teve assembleia? O que a assembleia, a maioria? Então, ok, o que eu posso fazer? A maioria decidiu, vocês têm ali o mecanismo correto de se fazer, do que o síndico assumir isso sozinho, né? Então, além dele verificar a necessidade, a questão da proporcionalidade toda, a adequação, ele precisa entender que sozinho nem é possível ele tomar essas decisões, até porque essas decisões cabem, segundo o Código Civil, a uma assembleia. Decisões de área comum. A gente vai lembrar bem que lá no artigo 1339, a gente sabe que o condômino ele tem a parte da área exclusiva dele, da unidade, e também tem um pedacinho, né, uma fração ideal da área comum. Que, na verdade, como eu até costumo dizer para os meus alunos da FAP, que também tem alguns aqui nos vendo no curso de pós-graduação de Direito e Gestão Condominial, é que, na maioria das vezes, o condômino que tem uma parte ali, a gente está falando sobre direitos, o direito de propriedade não é absoluto. Se eu tenho um pedaço da área comum, todo mundo tem um pedaço da área comum, significa que eu tenho direito àquilo e que o outro também tem, então, por isso, nós todos devemos decidir o que fazer com aquela área. E não o síndico, né, que é um poder executivo. O síndico, na verdade, ele cumpre um papel. Qual é o papel que o síndico cumpre? De executar as decisões, as vontades da Assembleia, Pode até executa ser a convenção. também, né? Ele não é temporária a função dele e com risco de destituição até. Exatamente, né? Mas, como você disse, né, tem muito síndico que, infelizmente, chega nele o problema, ele fala assim, vai procurar seus direitos. Né? E aí, Às vezes muita a gente pessoa acaba acha, né? recuando, né? O problema é que às vezes a pessoa acha os direitos. Sim, e outros acabam, sabe a turma do deixa disso, que, não, esquenta a cabeça não vamos atrás disso não. Então, eu, por exemplo, dou assessoria para algumas dezenas de condomínio, e a gente tem esses problemas, né? Mas os síndicos, do qual a gente, e tem aqui muitos deles, que a gente conversa sempre, ajuda, vai lá pessoalmente para ajudar o síndico a tomar uma melhor decisão, né? Que na maioria das vezes vamos fazer uma assembleia para ver o que é que os condôminos querem, né? Ou pelo menos uma enquete bem feita, para que você tome uma decisão baseada no que a maioria quer. E aí você elimina, né, esse problema, você tira das suas costas e joga aí para a coletividade, que eu penso que para o judiciário é muito melhor chegar lá e mais fácil até decidir uma questão que a maioria optou por ser daquela forma, né? E o detalhe, né? Se o síndico toma uma medida sozinho, de maneira monocrática, vou chamar assim, ele corre o risco até de grande parte dos condôminos se rebelarem contra essa decisão dele, disso ser impugnado e até da destituição dele, eventualmente, né? Então, é um risco que não é pequeno. E qual é a vantagem ainda da Assembleia? A Assembleia ela vai ter uma força vinculatória, ela vai obrigar. Ela vai criar uma obrigação, aí sim, aí vai existir uma obrigação que o síndico não tem, talvez, a capacidade de criar, mas a Assembleia, sim, ela pode criar essa obrigação. E essa Assembleia, depois, para poder ser questionada essas obrigações da Assembleia, seria aí pela via judicial, ou se fosse realizada uma outra Assembleia para modificar aquilo que
que foi decidido. Então, é muito inteligente essa solução que o senhor propõe. Eu já tinha acompanhado já em outras lives. É o melhor caminho, não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. E na hora que chega no judiciário, é exatamente, né? O juiz vai avaliar. Peraí, é uma pessoa que está reclamando às vezes? Ou são, né, metade do condomínio está reclamando? Lógico que isso acaba sendo um pouco diferente, né? Essa força que vai ter eventual questionamento aí de alguma dessas medidas que forem tomadas, né? E é uma era hoje que todo mundo quer participar de tudo. Antes dessa nossa live aqui, eu estava assistindo uma live de um colega advogado, um colega de doutorado, que eu já fiz algumas lives com ele, e ele estava falando, estava questionando as medidas que foram tomadas pelo judiciário, os provimentos, com relação ao período de pandemia, e questionando que não ouviu, na visão dele, não foram ouvidos o Ministério Público, a Defensoria, a própria OAB. Então, hoje em dia, o espaço para decisões assim que a pessoa toma sem apoio, sem ouvir, né? Ele é cada vez menor. Ele não tem muita margem mais para esse tipo de situação. Todo mundo questiona, todo mundo tem uma educação maior em direitos, todo mundo às vezes conhece algum profissional para poder se informar, e isso acaba gerando às vezes um conflito que pode ser evitado. É isso mesmo, né? É por isso que a gente precisa buscar essa parte da conciliação, da busca até da mediação nesse sentido, para que a gente possa buscar, não unanimidade, que é muito difícil isso, né? Principalmente em condomínio, mas a gente buscar o entendimento que se aproxime mais do que a maioria deseja, né? Condomínio é assim. A partir do momento que a gente escolhe morar em condomínio, a gente vai deixar de lado a nossa própria vontade, e essa nossa própria vontade ela vai ter que se despedaçar, por assim dizer, no número de unidades que tem aquele condomínio, né? Então, se eu moro num condomínio que tem 100 unidades, eu tenho um pedacinho de 100, eu tenho mais 99 pessoas com outras vontades. E aí, é por isso que existem os quórums dentro do Código Civil, e aí o Código Civil delimita, né? Para determinado tipo de ação, você precisa de um quórum de maioria simples, outro de maioria qualificada, como 2/3 dos condôminos, ou unanimidade, né? Como, por exemplo, para mudar a destinação do próprio condomínio, né? E dentro disso até uma outra provocação, né? Em relação a essa questão do síndico, dos poderes dele, como na introdução a gente falou, aquele artigo 11 do projeto 1179, que ainda está aí tramitando, mas não sabemos quando vai finalizar, enfim, ele daria a oportunidade para que o síndico ele barrasse as pessoas, se ele entendesse que haveria uma reunião, até uma festa, isso nas unidades privativas, e também que ele restringisse aí a utilização das áreas comuns. Além disso, não virou lei, né? Então, portanto, o síndico ainda está adstrito à legislação ordinária, que é do próprio Código Civil, como ele é representante, mas ele não pode, pelo menos essa é a corrente que eu defendo, tomar decisão sozinho sobre essas questões. Direito de propriedade, como você disse aí, muito menos, ele não pode interferir no acesso de quem quer que seja dentro das unidades privativas. E nas áreas comuns, se ele quiser fazer alguma coisa, ele precisa consultar a maioria, o que a maioria decidir está feito. Mas, como nós já dissemos, para ele evitar problema, ele submete a uma assembleia. Uma pergunta, né? Visto que, se esse veto não for derrubado, qual é a sua impressão sobre essa lei? Eu tenho dito aí que, de alguma forma, isso se tornou uma lei no sentido contrário, negativo, né? Ou seja, se não foi aprovado, é porque é uma situação que ele não pode fazer. Não existe uma lei dizendo que ele não pode fazer, mas se foi vetado um artigo de lei desse, um projeto, é porque ele não pode fazer. Qual que é o seu entendimento sobre isso?
Até voltando um pouquinho dentro da sua pergunta mesmo. Eu estou falando que o judiciário não pode matar o direito de propriedade, o legislativo não pode e nem o judiciário pode. Imaginar que o síndico possa fazer isso, né, é o fim da picada, né? O síndico não pode jamais, isso eu posso falar com toda segurança, ele não pode jamais avançar sobre o núcleo essencial do direito de propriedade. Então, ele não pode tomar nenhuma medida direta com relação ao uso daquela unidade que a pessoa tem autônomo. Com áreas comuns, poderia até tentar pensar alguma outra solução, mas o que eu recomendaria é que aquilo é uma propriedade em condomínio, né, em cotas, né, dividido em cotas. A melhor maneira seria a realização mesmo de uma assembleia para poder definir isso. Então, se nem o Poder Judiciário vai poder interferir nisso, o Legislativo não pode, o Executivo não, o síndico não vai poder ser o imperador aí do condomínio, não vai ter sentido de permitir que ele faça esse tipo de atuação. E mesmo essa lei... Só dentro disso ainda, eu tenho também o meu sentimento, o meu pensamento é de que mesmo se esse artigo fosse validado, esse artigo 11, se ele virasse lei, ele seria inconstitucional, né? Eu penso dessa forma também. Como é que o síndico pode proibir alguém porque ele está imaginando que vai ter reunião, alguma coisa. Lembrando sempre que reunião é a união de duas ou mais pessoas. Então, ninguém poderia se aproximar do condomínio para entrar na minha unidade, seja ela quem for, que seria uma reunião de alguma forma, né? O veto aí eu acho que andou bem o executivo de ter feito. Eu vejo com muita dificuldade aí a constitucionalidade, a construção da constitucionalidade desse dispositivo. Muito difícil de acontecer. Porque não dá para imaginar uma pessoa sozinha, né, tomando uma decisão que nem os poderes constituídos podem, né, nem o legislativo pode fazer isso. E o judiciário também, ninguém pode. E o síndico, de repente, ter esse poder para tomar uma medida dessa envergadura. É bastante... Mas isso tem acontecido, viu, Carlos? Tem acontecido em alguma medida. Por exemplo, o síndico tem impedido ou tem restringido a entrada de prestadores de serviço dentro do condomínio. Eu tenho Ele até tem jurisprudência aqui, viu? Que eu peguei da semana passada do tribunal. Ele coloca limites, olha, só pode entrar um por dia, um por vez, ou dois, ou três. Ele proíbe mudanças, olha só, mudanças, o direito de ir e vir do cidadão. Sem essa questão toda que você disse aí de como ele teria que pensar antes de agir, não é? E obras dentro das unidades privativas, enfim, existe aquela questão da proporcionalidade, principalmente das obras, mas eu tenho um pouco de dificuldade em entender que o síndico pode fazer essa intervenção de proibição de obras dentro das unidades, porque, ora, é um direito de propriedade meu. Agora, o papel do síndico deveria ser aquele de chamar as partes do gestor, né? E olha, vamos fazer o seguinte, tem muita gente com distanciamento social aqui, o barulho vai atrapalhar, crianças tendo aula, vamos tentar fazer um combinado aqui, de tal hora você faz o barulho que você quiser, porque você vai trocar um piso, não tem jeito de nos fazer um barulho enorme, não é? Durante o dia. Mas dá para a gente conciliar parte do dia só para fazer uma obra com barulho, e a outra parte a gente faz uma obra que não tenha barulho? Mas o síndico tem que chamar aquele que quer fazer a obra, os vizinhos que serão diretamente afetados, para que não crie mais conflito, né? O síndico precisa buscar isso, na verdade, o papel dele, não ser aquele síndico arbitrário, ditador, que não, eu quero assim, ou ele ouve um ou outro e vai ser desse jeito, né? Ou às vezes vai favorecer um amigo, um outro que não gosta vai ser mais duro, às vezes, né? Essa Pois personalidade é. é ruim, né? Eu selecionei até alguns casos aqui, tratando inclusive um que até você me passou na semana passada, com relação à área comum, daquele condomínio residencial de Goiânia. O condomínio, pessoal, para quem está acompanhando, foi o Dr. Márcio que me passou. Um condomínio residencial lá de Goiânia, ele entrou com uma medida judicial buscando aí uma autorização para flexibilizar o uso das áreas comuns.
E ele falou que estava fazendo todos os controles, que estava, né, tomando todas as medidas necessárias, e que no caso dele específico, daquele condomínio específico, aquelas medidas lá do governo, do poder público, elas não eram proporcionais no caso específico dele. E eu dou até um exemplo aqui em Ribeirão Preto. Eu moro, por exemplo, do lado de um condomínio que tem até o nome de fazenda aqui. Eles fazem uma corrida nesse condomínio, faziam, né, antes da pandemia, uma vez por ano. A primeira vez que eu fui correr nesse condomínio, eu corri durante 5 quilômetros, eu não cruzei nenhuma casa durante o meu trajeto. Então, não dá para pensar numa solução, por exemplo, para um predinho que tem, por exemplo, 100 unidades de apartamentos, às vezes 2 elevadores. A solução para esse prédio não pode ser a mesma solução num condomínio desse. É isso que eu venho conversando até com o Dr. Márcio também. O problema é que, na ausência de regras mais claras, objetivas, fica prevalecendo esse casuísmo, né? Cada um faz aquilo que quer. Mas não dá para imaginar. Num condomínio desse, por exemplo, aí que não tem casas, o cara vai numa área que é no mato, às vezes em árvore. Até se a pessoa correr sem máscara, ficar com a máscara ali, colocar quando, né, perceber que vai se aproximar alguém ali, qual que é o problema disso? Isso não vai afetar o direito de ninguém. Porque isso se mostra proporcional para aquele condomínio, não para um outro, né, que tem uma aglomeração, que tem muitas unidades. Então, nesse caso de Goiânia, a decisão, infelizmente, eu não tive acesso à decisão, só tive acesso à notícia. Mas a juíza cita, ela liberou esse uso dessas áreas comuns com cuidados, né, já com o cumprimento dessas medidas sanitárias, mas com base no princípio da proporcionalidade. Pela própria notícia, eu já vejo que ela fez uma decisão muito bem fundamentada, e ela conseguiu chegar nessa decisão, olhando aqueles 3 critérios, né? Se é adequada a liberação, é necessário manter fechado naquela situação específica, compensa aquele tipo de medida, e ela fez essa ponderação e acabou autorizando, acabou fazendo essa autorização. Então, o problema é esse, às vezes, né? São tratadas aí, aqui, por exemplo, a questão do uso da máscara. Quando isso saiu aqui no estado de São Paulo, eu até conversei com o Dr. Márcio, porque eu falei, olha, eu não sei nada de direito, porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui. E aí o Dr. Márcio me explicou, como ele é muito antenado nas questões condominiais, tinha uma resolução do governo de São Paulo que não falava em condomínio. Aí tinha uma notícia na página do governo falando em condomínio. Então, agora estamos criando uma nova modalidade de direitos e obrigações aí, por meio de página de internet, né? Então, qualquer um coloca uma página na internet. Essas situações, gente, é lógico que é o bom senso. Eu vou usar máscara, tem que usar. A gente tem que se cuidar, a gente sabe o que está acontecendo. E também não aconselho ninguém, né, doutor Márcio, que fique questionando aí, né? Que seja o arauto do direito constitucional e que fique invocando os seus direitos aí para poder descumprir essas normas. Porque por mais que isso seja, até do ponto de vista jurídico, questionável, as pessoas têm essa boa intenção de solucionar esse problema. E em países desenvolvidos que já conseguiram sair dessa pandemia muito bem, não precisava de ter regra obrigando a usar máscara. Ninguém precisava obrigar ninguém nem a fazer isolamento social e nem impor limite nenhum. As pessoas eram conscientes. Então, tem que buscar essa consciência. Não estou falando para ninguém sair descumprindo. Agora, se tiver algum direito violado, depois discute. Agora, não ficar, né, brigando com o porteiro, ou brigando com o funcionário do condomínio, isso tudo não é o caminho adequado, né? Não é o jeito correto de se fazer. O que eu tenho falado também para as pessoas é assim, tem uma resolução estadual que diz que é para usar máscara do lado de fora do condomínio. Pois bem, dentro, na rua tal, nós sabemos que o STF ele deu aí a condição dos municípios e estados legislarem concorrentemente, né, sobre a pandemia, questões de pandemia. Então vamos lá, tem uma resolução, vamos fazer. Mas aí apareceu, na verdade, um decreto. Aí agora apareceu essa resolução, né, da Secretaria da Saúde, e ela não incluiu os condomínios. Também, ela, na verdade, ela dava cumprimento aí no decreto, no sentido de como haveria fiscalização e a multa até, né? Tanto que aí uma multa para quem tiver o comércio aberto, com gente sem máscara lá, é R$5.000. Mas aí esse site, o próprio site da Secretaria da Saúde,
faz um comentário sobre a resolução dizendo que se aplica em condomínio. O que eu disse para o pessoal do condomínio? Olha, essa conversa que nós dois estamos tendo aqui com o pessoal todo é muito importante para eles entenderem as questões constitucionais por trás disso e que, se formos a fundo, nós teríamos uma condição de não aplicar isso dentro dos condomínios. Mas aí vem aquela questão da sua proporcionalidade, do que você disse. Vai atrapalhar? Vai doer nas pessoas isso? Vai gerar algum desconforto? Ela vai ter que usar máscara na hora que ela sair do condomínio, de qualquer maneira, porque senão lá fora vai haver a multa. Por que ela já não sai de casa com a máscara? Tem algum problema? Porque elevador, tal, isso pode realmente transmitir. Então, mesmo que essa resolução ela não esteja sendo aplicada ou não se aplique diretamente nos condomínios, eu também concordo com isso, não há prejuízo em aplicá-la dentro dos condomínios. Então, vamos usar. Mas, como você disse, tem condomínio, como condomínio de casas, condomínio que tem áreas verdes, áreas enormes, onde a pessoa vai caminhar, andar, que as pessoas estão numa neurose tão grande por conta da pandemia, que se olha alguém caminhando à distância, vai falar para o síndico, olha, o fulano de tal estava correndo sem máscara. Ele estava lá respirando, exalando, né, o gás carbônico e respirando o gás carbônico de novo, dentro da máscara. Então, as pessoas não entendem, as pessoas estão muito fissuradas em algumas questões. Agora, num condomínio, como você disse aí, onde tem elevadores, as pessoas vão pegar, vão cruzar umas com as outras, vão apertar o botão. Gente, vamos usar a máscara, fazer questão de usar a máscara. Teria que ser o bom senso, né, das pessoas nisso. E veja bem, até algumas questões estão tão intimamente relacionadas ao direito de propriedade, o síndico tem tentado proibir, que chega ao ponto, viu, Carlos, de o síndico proibir a entrada de corretores de imóveis dentro dos condomínios. Nós já tivemos notícias disso, várias notícias. O que é que você pensa disso também? Eu sei que você vai colocar aí dentro do teu pacote, né, do direito de propriedade, mas... É um absurdo, viu, Márcio? É um absurdo. É um verdadeiro absurdo esse impedir o corretor. O que pode ser exigido aí, o que deveria ser feito uma assembleia para definir essas situações, né, dentro do próprio condomínio. Inclusive, a assembleia poderia até deliberar sobre o uso de máscara dentro das unidades internas também. Possível isso, né? E a melhor maneira de obrigar até os condôminos a tomar esse tipo de atitude. Mas nem se tomasse uma deliberação para proibir, por exemplo, o corretor de entrar, vamos supor que a Assembleia decidisse tomar uma atitude, né, para proibir os corretores de ingressar. Isso não pode, porque isso está afetando, está matando uma das facetas do direito de propriedade, que é o direito que a pessoa tem de disposição. Então, às vezes, a pessoa precisa até vender aquele imóvel num tempo de crise, né, econômica. Dá graças a Deus que achou alguém que está interessado ali, que está difícil, às vezes, de fazer. E aí, às vezes, a pessoa encontra esse embaraço. Agora, pode ser feito de uma maneira razoável isso, né? Fixando dias, fixando horários, né? Fazendo agendamento, por exemplo, exigindo que a pessoa... Protocolos de higienização do trajeto onde ele vai, né? E protocolos que sejam compatíveis com os protocolos da ciência, os protocolos que são adotados pelo próprio Estado. Isso é possível, sem risco, né? Fazer isso até sem que isso implique em risco. São medidas aí que isso é facilmente derrubado, né? Se for questionado alguma situação dessa. Sobre essas questões de máscaras ainda, as pessoas perguntam, né, ao síndico, e aí, como é que eu faço? Eu posso multar quem não estiver usando máscara dentro do condomínio? Eu digo assim, não, você não pode multar. Se não foi feita uma assembleia específica para essa finalidade, com pauta específica, e acrescentado isso, mesmo que seja num regulamento interno transitório também, você não pode multar essas pessoas que estiverem sem máscara. Mas como é que eu vou obrigar, então, as pessoas a usarem? Você não tem como obrigar, você vai conscientizar essas pessoas. E eu também tenho dito mais, mesmo que um fiscal da Vigilância Sanitária, que está autorizado lá pela Resolução 96 da Secretaria da Saúde, entrar num condomínio e fazer uma multa para o condomínio,
em que pese eu ter dado uma orientação para os condomínios cumprirem essa resolução, porque não há prejuízo para cumprimento, eu, como advogado, vou fazer uma defesa dessa multa, porque eu acho que aí já é uma discussão em outro nível, que a vigilância sanitária não tem poderes nas áreas privativas do Também no plano condomínio. da legalidade também, né? No plano até da Pois é. legalidade. Um fundamento no que vai aplicar, às vezes, né? Se for no plano do Estado aqui de São Paulo, pela página do site, né? Isso aí é complicado, né? De sustentar. Eu separei aqui alguns casos, peguei da semana passada, de quinta, sexta-feira, com relação a reformas. Se puder tratar rapidamente. Ótimo, pode falar, vamos lá. Ó, o primeiro caso que eu separei é o seguinte: o condomínio, isso é tudo prédio, viu, gente? Teve uma limitação aí de 2 horas diárias, de segunda a quinta-feira, que o condomínio impôs para a execução de obras em apartamento. Então, a pessoa acabou impugnando isso no judiciário. Ora, de segunda a quinta-feira, 2 horas por dia, né, para a pessoa trabalhar, como que a pessoa vai trabalhar, às vezes, o prestador de serviço, né? Como que ele vai fazer isso? Essa questão foi levada aí para o tribunal, né? Acabou tendo um agravo e o Tribunal de Justiça acabou permitindo que essas obras fossem realizadas aí, a decisão, em horário ampliado das 10 horas até as 16 horas. Eu tenho o número desse recurso aqui e dos outros que eu vou citar também. Se alguém, depois algum advogado tiver interesse, é fácil de pesquisar lá na jurisprudência do tribunal, mas eu posso passar o número. É uma decisão que eu considero que está dentro desses parâmetros aí constitucionais que a gente estava tratando, né? O problema é definir quanto, né? Às vezes, quantos prestadores vão entrar. Minha dificuldade, às vezes, é essa, viu, Márcio? De entender, né? Quantos? 1, 2, são 4, né? Às vezes a dificuldade, às vezes, de definir esse número de prestadores. Por isso que o diálogo é tão importante, né? Porque por meio do diálogo pode achar um meio termo ali, né? Se depender de uma decisão, pode ser um número mais, pode ser um número menor, né? E às vezes alguém ficar prejudicado aí. Pois é, a gente costuma dizer, né, que se deixar para o juiz ele vai aplicar, ele vai ler dois. Na verdade, às vezes nem é 2 versões, ele vai ver uma versão só e vai aplicar aquela que ele acha também, não é? Que é pelo o que ele conhece já da vida, enfim, de tudo que o juiz usa essa fonte do direito para também analisar essas questões, né? Então, realmente, quando vai entrar alguém para trocar o piso de casa, quantos são necessários para trocar o piso? Eu vou trocar o piso de quê? De um cômodo só? De 2? Da casa inteira? Eu preciso de 1, de 2, de 3, de 4, né? Percebe? Então, não é muito mais fácil o síndico sentar com todo mundo? Vai dar trabalho. O Sim. síndico vai ter trabalho nesse tempo de pandemia. Mas é importante que ele faça a gestão disso, para ele não criar um conflito maior dentro do condomínio. Porque se deixar para o juiz julgar, pode ser que dê a decisão para um lado ou para o outro, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. E Então, a muitas gente vezes fica o juiz refém, às desagrada os vezes. dois, viu? Quando a gente passa alguma coisa nossa para alguém decidir, seja o juiz ou qualquer pessoa, a chance de ser desagradado é grande e muitas vezes o juiz desagrada as duas partes. Às vezes vai acontecer isso com o próprio juiz. É uma função que não é para agradar, né? O síndico também tem uma Verdade. função difícil também, né? Bastante difícil. Eu vi aqui de relance, Carlos, que eu estou tentando dar uma olhadinha para ver quem está assistindo a gente. Nós estamos com bastante gente assistindo a gente aqui. E eu gostaria de destacar aqui um nome, pelo menos, que eu vi passando por aqui, que é o Dr. Fábio Anada de São Paulo. É um brilhante advogado de São Paulo. Ele trabalha muito nessa parte de locação. Ele tem livros dessa área de locação, de condomínios também. Eu uso como fonte das minhas conversas, dos meus pareceres para os condomínios, minhas conversas com síndicos, e também troco muita ideia com ele, assim como às vezes com você também, sobre o direito condominial, sobre essas questões polêmicas, que tem tanta polêmica dentro de condomínio que a gente está até num movimento, viu, Carlos, de criar uma vara só de condomínios. Vai Vara ter movimento, aqui viu? em Ribeirão Preto, em São Paulo,
porque são muitos os problemas realmente que acontecem, né? Então, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo também está aqui, um advogado da cidade. Eu não consegui ver mais gente, viu? Mas eu sei que nós temos aqui a doutora Daniela, a doutora Liliane, que está nos prestigiando aqui também. São alunas, são pessoas da Comissão de Direito aqui da OAB, Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, né, que eu também tenho a honra de ser membro lá com eles, juntamente com eles. Então, nós temos aqui muita gente que milita nessa área, que está ativo nessa área condominial, né? E que realmente precisa disso, porque desse seu olhar, né, do olhar de um juiz de direito na hora que chega para ele, porque às vezes nós, como advogados, nós pensamos de um jeito, de repente não é aquele jeito que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no fim da situação, como ela se apresenta, né? Porque se a gente às vezes pensar, o síndico pede uma coisa para nós e nós vamos pensar assim, mas será que o que ele está pedindo é razoável ou não é? E às vezes surge aquele medo de você contrariar o síndico. A grande verdade é que você tem que pensar no proveito daquela situação e que vai ser julgado depois por um juiz. Qual é a probabilidade dele dar aquela providência? Como é que vai ser aquilo no fim? Então, eu penso que nós aqui, ouvindo você, ouvindo essas formas de vocês pensarem, analisarem quando chega um processo, é importante para isso, né? Para que nós, advogados, que militamos na assessoria e também os síndicos, pensem de uma forma, com a mente mais aberta um pouco, né? E deixe um pouquinho o medo, né? O medo de consultar os outros, porque é muito importante isso. O síndico realmente ele precisa fazer isso, ele precisa consultar. Ele está ali para isso, com essa finalidade, né? Ele não pode simplesmente tomar decisões, né? Às vezes eu tenho alguma participação ou outra na IPTV, na Rádio CBN tem uma coluna semanal, e às vezes eu falo algumas coisas ali, né? E sempre tem um ou outro colega síndico, né, que não é muito favorável àquilo que eu falo em relação a como deve ser feito esse processo todo, esse procedimento, né, de buscar a opinião e também a validação da maioria dos condôminos. Mas eu consigo ver com muita clareza isso, né? Porque é preciso que o síndico realmente ele cumpra esse papel importantíssimo dele, que talvez é o mais difícil, né? Que é buscar a conciliação aí entre os condôminos, né? Que são aqueles que realmente têm uma participação nas suas áreas comuns. Então, essa divisão do que o síndico pode e do que o síndico não pode fazer e não deve fazer é muito importante a gente fazer aqui, deixar bem claro. Sim. Não, e eu também escuto bastante os colegas, advogados também. Sempre é muito interessante essa troca de ideias. Antes da nossa live, eu estava assistindo uma live desse meu colega do doutorado, que é advogado, e tem visões, às vezes, diferentes das minhas. E ele estava fazendo uma crítica, uma análise da atuação do judiciário. É importante também a gente ouvir, né? Porque todo mundo tem que tentar aprimorar, melhorar. É muito importante ouvir. A gente não pode ficar descolado da realidade, né? De ouvir os síndicos, de ouvir também os condôminos, ouvir os advogados que militam na área também. Isso é, né? E eu tenho essa busca pelo conhecimento. E como eu tenho o privilégio de ter uma amizade como a sua, quando eu preciso de alguma informação, às vezes a preguiça até acaba vencendo, né? Ao invés de pesquisar, a gente já manda uma mensagem já, porque sabe que é uma fonte confiável e que a gente vai ter uma informação boa. E continuando aqui na jurisprudência, mais um casinho que eu peguei também, esse caso aqui do dia 23/7, foi quinta-feira da semana passada, é um outro caso também envolvendo obra. Em novembro de 2019, um casal ele começou a fazer uma obra num apartamento, uma obra de design de interiores, e isso com aprovação do condomínio. E o que aconteceu? Esse caso é um caso meio dramático, viu, doutor Márcio? Grave. Porque durante as obras, o que aconteceu? O casal se mudou para a casa da sogra. Entendeu? Isso acaba agravando essa situação aí. Então, o moço foi para a casa da sogra, ficar durante esse período aí da realização das obras. E ainda teve que contratar um depósito
para poder guardar os seus móveis. E olha que caso dramático. Aí a esposa ainda ficou grávida ainda nesse meio tempo. Olha quanta coisa que foi acontecendo aí. E aí, depois que teve essa questão da pandemia, eles pediram a liberação de 5 prestadores de serviço. E eles alegaram o quê? Que no condomínio lá tem 54 unidades nesse condomínio. E que só a dele mais uma que estavam em obras. Então, ele alegou que se fosse liberar esses 5 prestadores de serviço, não teria problema algum aí para o condomínio, porque só tem a unidade dele mais uma em obras. E aí acabou acontecendo que ele não teve essa aprovação do condomínio. O condomínio acabou liberando só 2 pessoas, e aí ele ingressou com essa medida e não teve sucesso. Esse pedido dele foi indeferido, acabaram liberando só 2 pessoas. Então, é muito complicado também. Por mais que eu venha expor, às vezes, essa questão aí do princípio da proporcionalidade, todos esses aspectos que devem ser ponderados, existe aí desse fator humano, ainda que, né, torna, às vezes, aí, mais difícil de prever o resultado de determinada demanda judicial. E o problema, a maior dificuldade que eu vejo, às vezes, limitar esse horário, limitar esse número de prestadores de serviço. Porque como eu vou fazer isso? Eu, como juiz, eu não tenho essa noção. Talvez até o médico tenha dificuldade, né, de poder estabelecer esse número exato. E uma outra situação também que eu acho que essa briga, às vezes, talvez nem compense tanto, que às vezes, se for possível ingressar um número maior de prestadores, seria até interessante para poder terminar essa obra, né, com um pouco mais de celeridade. Porque senão o condomínio vai ficar a vida toda lá, né, e, permitindo aí o acesso de 2 pessoas ou de uma pessoa, e essa obra, às vezes, vai ser difícil que ela tenha o fim. Eu confesso que eu já fiz um levantamento e tem até uma colega advogada lá de São José dos Campos que ela faz esses levantamentos aí para um grupo de advogados de jurisprudência sobre todos os assuntos relacionados a condomínios, principalmente agora nessa época de pandemia. E ela trouxe um número para a gente que a gente fica assim, até com os juízes, né? Como é que a gente pode saber o que fazer? Se a gente tem, no caso de obras, por exemplo, tem metade é 60-40. 60% dos juízes dão liminar para que sejam impedidas as obras nos condomínios. Impedidas mesmo, que ninguém entre dentro do condomínio. E 40% deixam que as obras continuem. Então, olha só, às vezes, é lógico que o caso concreto vai definir aí, muitas vezes, o que é uma coisa e o que é outra. Mas, às vezes, o caso concreto, eles são bem parecidos. E Sim, as decisões são diversas. Né? Porque um juiz, talvez ele more em um condomínio, ele começa a pensar, não, eu moro em condomínio também, eu sei que eu estou em distanciamento, eu não estou lá no fórum, eu vou estar em casa, e uma furadeira, uma britadeira em cima da minha cabeça, uma marquita, eu vou ficar maluco, eu ficaria também. Então, não, então eu não vou dar essa decisão dessa forma. Aí um outro que não mora, que mora em outro lugar, tal, de repente ele fala, não, é direito de propriedade, ele tem que fazer a obra e vai fazer a obra lá. Então, a gente está realmente assim. Por isso que é melhor não deixar para o juiz decidir, porque ele pode desagradar os dois. Né? E é exatamente, o último caso que eu ia trazer é exatamente esse, não teve autorização para fazer nada. Então, às vezes, uma situação construída, dialogada, ela pode, naquele caso concreto, ser muito melhor, né? Um meio termo, né? Não vai ter esse desgaste de ter uma ação. Às vezes, o desgaste é do contato mesmo, né? Porque muitos dos síndicos moram nos próprios condomínios, né? Esse desgaste, às vezes, ele eleva a atenção a níveis, às vezes, até de infrações penais, né? Infelizmente, às vezes acaba até acontecendo, né? Ou ofensas verbais, até físicas, às vezes. Então, é importante utilizar o bom senso e aquela decisão construída. Eu também trabalho muito, estudo muito a questão aí da justiça multiportas, desses outros meios aí para solucionar conflitos, e é sempre melhor, né? Uma solução construída, porque fica mais fácil depois da pessoa se conformar com aquilo, né? Pode dar uma palhinha dessa parte da justiça multiportas para a gente? Claro, claro. Então, o que acontece? Ó? A justiça hoje, a gente tem que parar de pensar no judiciário como sinônimo de justiça.
O judiciário é uma das portas de acesso à justiça. Mas a justiça hoje ela não tem só uma porta. A gente fala que a justiça é uma justiça multiportas. Determinados conflitos, às vezes, uma solução mediada ou conciliada, ou até mesmo uma arbitragem, que eu tenho estudado bastante, que é o meu foco até de estudo no doutorado, essa solução ela pode se demonstrar, no caso, que ela é muito mais adequada para aquele problema. Uma disputa de condomínio, por exemplo, a decisão judicial é a melhor? Dificilmente ela vai ser. Às vezes uma mediação vai ser muito melhor, né? Ou uma conciliação. Então tem casos, às vezes, que, né? Uma disputa, por exemplo, uma disputa societária da Petrobras envolvendo aí milhares de acionistas. Imagina um processo desse no judiciário, por exemplo, se ele estiver tramitando no judiciário. A complexidade, o tempo, às vezes, que vai demorar, os recursos, né, Márcio, que vai ter nesse processo. Porque na arbitragem, por exemplo, se não for convencionado de forma contrária, o árbitro vai ter 6 meses para poder proferir a sua decisão. E na arbitragem não tem recurso contra a decisão do árbitro. Ela só vai poder ser discutida na justiça em casos excepcionais, que for uma nulidade ali, uma matéria que viole a ordem pública. Então, Se tiver algum cada vício, né? tem o seu remédio, né? Não adianta pensar a pessoa que busca a justiça, dependendo do conflito que ela tem, ela vai ter o seu remédio adequado, né? Nós vamos no médico, às vezes, com a pessoa que está com um problema, com dor de cabeça, não tem a mesma necessidade de uma pessoa que está com um problema no joelho, né? Ela vai receber o tratamento adequado. Então, pensar em justiça multiportas é pensar nesse sentido. E acho que a questão do condomínio também tem que investir muito, viu? Fica até uma dica para você que é especializado na área, pensar nessa questão da justiça multiportas com relação ao condomínio, porque nesses últimos dias, até antes da nossa live, hoje, por exemplo, eu fui na fisioterapia, que é na Zona Sul de Ribeirão. Todo mundo mora em condomínio, né? Todo mundo hoje mora em condomínio. Eu não sei se tem dados, porque eu nunca li nada, mas o número de pessoas vivendo em condomínio, por exemplo, em Ribeirão Preto é absurdo, né? 70%. Imaginava que fosse algo em torno de... E a Nós, tendência é tem, de crescer, né? nós temos 3.000, já um pouco mais de 3.500 condomínios registrados em Ribeirão Preto. Lógico que desses 3.500 nós temos condomínios com 4 unidades, até 1.200 unidades. E por volta de 400 mil pessoas residem em condomínio em Ribeirão, só em Ribeirão Preto, sem contar a região metropolitana, como Cravinhos, aí onde você mora, outros lugares aí, outras cidades próximas também. E eu acho que tem que pensar nesse caminho, viu? Na área do direito condominial, pensar muito nessas outras soluções aí, não só no judiciário. Eu acho que o judiciário, em muitos casos, ele não é uma boa medida para problemas envolvendo disputa aí de direito condominial. Eu acho que precisa ter um outro tipo de atendimento. Eu concordo plenamente com você. Eu faço parte da Câmara de Arbitragem de Ribeirão Preto, aqui a CEMARP, né, também. E ali eu também sou árbitro. E a ideia é essa mesmo, é a gente levar ou buscar, né, conscientizar. Infelizmente, o brasileiro não tem cultura de mediação, não tem cultura de arbitragem, mas a gente precisa criar isso, né? Eu sinto só que, às vezes, o próprio judiciário não ajuda a gente nesse sentido, porque nós temos aí o Código, o novo não, né? Já não é novo mais, tem 5 anos, o Código de Processo Civil, que prevê essa questão da mediação, né? Enfim, ela não é tão colocada em prática e tão valorizada como ela poderia ser. E isso talvez atrapalhe um pouquinho até aquelas câmaras de arbitragem e mediação privadas, que poderia também dar aí um impulso maior nessa cultura ou nesse critério de julgamento, né? A gente tem procurado e a gente conversa bastante, inclusive na semana, faz uns 15 dias, nós fizemos uma live na Colômbia, né? Eu estava lá como representante do Brasil, e a gente falou justamente sobre a mediação, como é que a mediação ela pode influenciar bastante, né? Como é que o Brasil age hoje na mediação. Numa outra live também com alguns outros países, como o da Itália, ela foi promovida por um italiano,
como Itália e Argentina estão muito à frente da gente, tem leis já muito antigas e são muito aplicadas, né? A arbitragem e a mediação também. E eles usam bastante isso em condomínio. E o Brasil ele ainda está engatinhando nisso, né? Existe alguma previsão, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje? Tem até uma resolução do CNJ estimulando, né? E isso que eu estou falando não é eu que estou falando, né? A própria resolução do CNJ de 2010 fala, né? Que é preciso usar esses outros meios e que justiça não é só judiciário, né? O judiciário é uma dessas portas aí. E de 2010 essa resolução. Eu tenho percebido que está avançando um pouco, mas o problema são questões, acho que estruturais, né? O judiciário, por exemplo, aqui de São Paulo, o tribunal acabou aprovando uma norma para remunerar os conciliadores e mediadores e depois não teve verba para fazer isso. Então, o problema é meio estrutural, precisava investir mesmo. Acho que está faltando um pouco investimento, porque os profissionais têm corrido atrás, né? As pessoas têm Sim. feito cursos, os advogados também têm demonstrado aí um grande interesse, vários são árbitros até, né? E alguns com formação na mediação e na conciliação, mas eu acho que vai caminhar isso, cada O que vez está mais. faltando um pouquinho é a remuneração, a contraprestação, Eu né? acho, estruturação, talvez, não sei, se pensar numa carreira no futuro, né? Seria Sim, sim. interessante, né? A grande dificuldade, por exemplo, para colocar em prática a mediação num condomínio é o custo. É, Você apresenta um custo para o condômino, ele não pensa no benefício, sim, ele só pensa no custo. Então, você levando isso numa assembleia, por exemplo, vamos resolver uma questão difícil do condomínio aqui, vamos submeter uma mediação, quanto custa? Custa X. Aí a Assembleia, mas isso é mais, vai dividir por tanto, vai aumentar R$ 2, R$ 3 às vezes por pessoa. Ele não quer, porque é um aumento de taxa. É por isso que a gente entraria em outra seara aqui, que é da profissionalização do síndico. O síndico ele precisaria ter uma capacidade maior até de convencimento da sua, digamos assim, dos seus condôminos, né? De quem ele atua ali dentro do condomínio, para que ele pudesse também convencer os condôminos a buscar, né? Porque é óbvio que quando você apresenta os benefícios de uma mediação, por exemplo, de um conflito que está perdurando há muito tempo dentro de um condomínio, é muito mais prático, porque aí você vai ouvir os dois lados, você vai conseguir ouvir as pessoas e, de repente, você resolve. E, diferentemente do que a gente falou até agora, né? Chegou na mão do juiz, ele vai dar uma sentença ali, ele vai colocar às fim vezes num não vai processo, resolver. né? Às vezes Vai não colocar resolve. fim num processo. Mas no litígio, nem sempre, né? O litígio às vezes vai continuar, porque o condômino vai continuar sendo vizinho, vai encontrar com ele, enfim, se for Uhum. um conflito desse tipo, né? A mediação poderia ajudar muito, né? Então, essa cultura é que precisa ser implantada, precisa ser melhor trabalhada nos condomínios também. E tem um movimento bom também dentro dos condomínios para se fazer isso, né? Esbarra nessa questão de custo, mas, enfim, é isso. Só Tem mais fazendo alguma coisa que gostaria de falar? Só a questão do custo, o custo inicial realmente do judiciário ele é mais baixo, né? As pessoas só Sim. pensam no custo inicial. O judiciário é É, barato no custo inicial, mas ao longo do prazo, essas outras soluções elas são mais baratas. Porque a pessoa às vezes fica com anos, às vezes tem recurso, reuniões, honorários advocatícios, e aquela demanda fica pendente, não resolve, né? Então, se for pensar ao longo do tempo, né, eu tenho até artigos que eu defendo isso, ao longo do tempo acaba sendo muito mais vantajoso às vezes resolver de uma maneira, de uma outra maneira adequada, né, por uma outra porta de acesso. Então tem que pensar fora da caixa, né, pensar no todo, né, não só nas custas que vai recolher no início do processo judicial, porque tem processos aí que são longos, né, processos que se tramitam aí durante muito tempo. Então, com relação ao nosso conteúdo, era isso que eu queria tratar. Fico à disposição também. Acho que ficou prejudicado um pouco a questão das perguntas, né? Eu pensei que teria mais. é verdade. Eu tenho certeza que depois, na hora que eu for olhar o Facebook lá, a gente teria aí algumas ponderações, né? Algumas perguntas de lá também, e no YouTube, né?
É uma pena, mas a gente está vivendo com tecnologia, tem que, E acontece. infelizmente, e olha que a gente fez testes, né? A gente Sim, com entramos antes. antecedência e tudo, enfim, infelizmente aconteceu. Mas na próxima a gente garante um pouco mais que as coisas aconteçam mais como a gente previa, né? Eu fico à Doutor disposição Carlos, muito. Hã? Fico à disposição do blog aí para outras lives, outros Ah, assuntos. sim. Também, quem de repente teve alguma pergunta que não deu para responder aqui agora, pode me mandar no Instagram também, que eu vou tentar responder, viu? E foi um prazer. Muito Nem vi a hora obrigado. de falar aqui, viu? Um prazer aí esse Ah, papo com. e olha, passou 1h30 já quase. É, Muito bem. Obrigado, viu, Carlos? Mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que quem nos assistiu aqui tirou bastante proveito, né? Pôde relembrar e aprender coisas importantes dentro desse mundo condominial, dessa esfera constitucional que é importante que a gente entenda, né? O síndico, o advogado, entenda que a gente não tem uma resposta pronta e rápida dentro do Código Civil. Muitas vezes a gente precisa buscar na legislação esparsa, na Constituição, principalmente, que está acima de tudo aí, para buscar uma resposta que seja mais justa, né, possível. Talvez 100% não vai ser, mas que seja mais próxima da justiça aí, e a sua fala, os seus exemplos, o seu modelo aí foi perfeito. Eu tenho certeza que todos aí, eu, por exemplo, pude tirar bastante proveito e todos certamente tiraram também. Então, mais uma vez, agradeço e, já que você se colocou à disposição, a gente vai realmente, né? O blog aí tem convidado a gente com uma certa frequência. Nós teremos uma novidade até com alto escalão aí da política da cidade. Talvez a gente faça uma live já por volta do dia 10 de agosto para falar um pouquinho mais sobre o plano diretor da cidade, sobre a mobilidade urbana, sobre o crescimento imobiliário na cidade. Então, a gente também quer trazer isso para o público entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que as coisas nascem. Porque, às vezes, de repente, a pessoa vê um prédio pronto e já acha que foi fácil, né? Mas tudo tem um estudo, tudo tem um porquê de existir, a gênese, né? Desses empreendimentos todos. Então, vamos tentar, na próxima live, trazer isso para as pessoas aqui do blog Eu Moro em Condomínio. Mais uma vez, então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui até agora. Mais uma vez, peço desculpa por não ter conseguido transmitir aí a nossa técnica pelo YouTube, mas eu tenho certeza que todos tiraram bastante proveito aqui da palestra, da aula do Dr. Carlos Montes. Dr. Carlos, muito obrigado e espero que tenha aí uma boa noite e fique bem. obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, gente.